acredita em milagres? Qual a sua opinião sobre a teoria da prosperidade que se prega hoje na maior parte das igrejas neopentecostais? No programa de hoje, vamos contar-lhe histórias de quem faz tudo pela fé. Vou tocar na cabeça dele, aquele cão vai manifestar forte e vai embora. Tá vendo como que ela vai fazer? Ela disse que quer sangue. Sangue! Mas você te fizeram uma macumba. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Olha o power! Não andamos voando agora! Cadê a pedra? Sumiu! Vai você! Ah, não faça isso, meu amigo! A República de Angola é um Estado laico que assegura a liberdade de religião, consciência, cultura, crença e a separação entre o Estado e a religião, como prevê a Constituição no seu artigo 10º. No mesmo artigo, mas desta vez na linha 2, a Constituição é clara. O Estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são livres na sua organização e no exercício das suas atividades, desde que as mesmas se conformem à Constituição e às leis da República de Angola. Mas nem sempre foi assim. Com a independência nacional, proclamada em 11 de novembro de 1975, Angola tornou-se num Estado monopartidário, onde a religião não era tida nem achada na construção da nova nação. Aliás, a própria religião era vista como o ópio do povo. Nos finais da década de 80, o Estado angolano introduz algumas mudanças na sua estrutura de governação. Em 1987, cria e aprova o primeiro instrumento jurídico, o Decreto Executivo número 9/87, que reconhece as 12 primeiras igrejas cristãs sediadas em Angola. São elas: Igreja Evangélica do Sudoeste de Angola, Igreja Evangélica Congregacional de Angola, Igreja Católica, Igreja Metodista, Igreja Evangélica de Angola, Igreja Evangélica Reformada de Angola, Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, os Quimbanguistas, Assembleia de Deus Pentecostal, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Convenção Batista de Angola, União de Igrejas Evangélicas de Angola e Igreja Evangélica Sinodal de Angola. Nós temos aqui registradas, só neste volume, 1.106 igrejas não reconhecidas. Quando em 1992 Angola torna-se efetivamente um país multipartidário, consagra definitivamente a liberdade de consciência, religião e culto. Com o eclodir da Guerra Civil pós-eleitoral, a sociedade entra para o período que os sociólogos chamam de desencantamento social, resultante da pobreza extrema, precariedade na saúde, educação, habitação e a perda da autoestima e da confiança das pessoas. É neste período que a proliferação religiosa acontece de forma incontrolável. O Islão ganha terreno a nível nacional. Surgem movimentos neopentecostais, evangélicos e um crescente número de igrejas independentes africanas, sobretudo de matriz profética messiânica ou neotradicionais, que alegam realizar milagres de cura de todo tipo de enfermidades e o alcance pela fé da autorrealização pessoal, material, financeira e espiritual. Sai daqui. Sai! Não entra mais. No programa de hoje vamos contar com as intervenções dos reverendos Tonin Zinga, Luís Nguimbe, bispo reformado da Igreja Metodista Unida Emílio de Carvalho, e de pastores, sociólogo, psicólogo, jurista e de um afrocrata. Estamos na Igreja Profética Vencedora do Mundo, fundada em abril de 1991 pelo juiz profeta Dr. Enoque. Com extensão em todo o território nacional, tem cerca de
250 mil fiéis. Vestidos de branco, portando uma vara, lenço na cabeça das mulheres, os fiéis demonstram fidelidade plena ao seu líder espiritual, que, acompanhado do seu exército, acredita-se, de combate espiritual, tenta realizar os milagres para a cura de um sem número de enfermidades. O ritual envolve água e xinguilamentos, acompanhados de louvores e gritos de quem acredita na cura milagrosa. Como é que você? Estou me sentindo bem. Qual era o seu problema? O problema é que eu tinha ouvido comigo, mas não andava, agora já está conseguindo andar, faz o trabalho. Graças a Deus, os anjos de noite, me deu uma boa beira para ela, gostei muito. Essa é a segunda vez que eu vim aqui nesse lado. Sente-se melhor? Como? O pai sente-se melhor nessa altura? Normal. Qual é a sua dor? Qual é a sua reclamação? Mas é dor do rei, mesmo, por exemplo, o corpo mesmo completo. Aqui, as crianças têm a sua vez no ritual de tratamento espiritual. Esta mãe trouxe o filho de 3 meses para o livrar dos maus sonhos. O que é que se passa com o seu filho? Tem tido maus sonhos. Tem tido maus sonhos o seu bebê? Como é que sabe disso? Porque ele chora muito durante o sonho, assusta muito durante o sonho, durante o sono. Ainda em construção, a Igreja Profética Vencedora do Mundo tem formado nos seus cultos um exército de homens, mulheres e crianças que disciplinadamente jejuam e oram para a libertação do que acreditam ser as armaduras de Satanás em busca de realização pessoal e profissional. Para o seu líder espiritual, a Igreja busca fazer um trabalho de libertação espiritual na base da fé, sem recurso a práticas de bruxaria. Quanto aos curandeiros, a igreja não faz parte. Aos queimandeiros também a igreja não faz parte. Nós trabalhamos com a medicina convencional, por exemplo, casos de acidente. É um caso que, para além de ser totalmente espiritual, é um caso físico. Jorge Lino Cambundo nasceu e cresceu na Igreja Metodista Unida de Redentor. É o 4º filho de 7 irmãos. Alega ter recebido o Espírito Santo em 1991 como reencarnação do profeta Enoque. Expulso da Igreja Metodista, Jorge Lino Cambundo tornou-se no profeta Enoque. É o juiz e doutor da vida de milhares de angolanos que acreditam na sua unção divina para curar e transformar vidas. Os outros que têm possibilidade de todos os trabalhos serem difundidos têm a sorte que, mesmo não há milagres, como a televisão passou lá, é milagre. Nós que fazemos milagres, às vezes a televisão não passa por aqui, não é milagre. Do Rocha Pinto fomos ao bairro Popular. Estamos no templo da Igreja Hospital da Fé. Essa é a libertação que está a decorrer nessa mulher. Aqui, toda a alma vivente crê nos milagres deste homem, Eliseu Agostinho. Olha o homem aí. Olha aí. O profeta conhecido como o homem do casaco branco pelos milagres que eles acreditam realizar apenas com o casaco branco. Olha aí! Olha o power! No culto de domingo, completamente esgotado por fiéis de todos os estratos sociais, tem na conhecida água milagrosa o seu expoente máximo. Esta garrafa na tua mão é bálsamo para qualquer aflição, é bálsamo para qualquer dor, é bálsamo para qualquer lágrima. Deus vai usar essa garrafa para curar as tuas enfermidades, para libertar a tua vida. Começa a pedir isso a Deus, levanta a voz, peça isso a Deus. Usa a garrafa. O profeta jovem prega prosperidade e leva os fiéis ao delírio. Aqui, todos buscam por milagres. Exibem fotografias, mencionam familiares próximos nas orações e cantam em busca de uma liberdade espiritual com foco na prosperidade material.
Este casal é empresário. Dizem viver na base de uma mão que nunca plantaram na sua quinta, mas que cresce de forma abundante depois que lançaram sobre a terra a conhecida água ungida pelo profeta. E quando íamos na lavra, metíamos sempre água. Na lavra, metíamos sempre a água. Mas o que aconteceu que encontramos uma planta que estava a crescer, nós não sabíamos o que, começamos a cortar. Mas depois de algum tempo, dissemos que como está a crescer muito, vamos só deixar crescer. E quando aquilo ficou numa altura assim normal, vimos que eram mamoeiros. E mamoeiros cresceram muito. E sem lançar semente? Não lançamos nenhuma semente, a mata era virgem. Nós somos as primeiras pessoas a plantar naquela mata. A fé é um dos elementos principais que move a igreja. Sem a fé é impossível agradar a Deus, e sem a fé é impossível falar da igreja. De testemunho em testemunho, o profeta ganha mais fiéis, até porque os cultos são filmados e exibidos no circuito interno de televisão e mais tarde numa televisão privada. Esta senhora acredita que o profeta mudou milagrosamente o destino do seu filho, que nunca conheceu sequer a igreja. Tenho aqui o resultado de negativo. Hepatite B, de positivo para negativo. De facto, só com o óleo da unção? Só com a água, mas também só ungiu no pedido. Não precisou ele vir? Não precisou ele vir. Inclusive, esse meu filho pertence ali aos reinos que chamam reinos da Testemunha de Jeová, que não acreditam muito nos milagres. Mas eu, com a minha fé, o milagre aconteceu. Para um doutor curar bem o seu paciente ou uma pessoa na operação, o doutor tem que sentir a dor que a pessoa está sentindo. O pastor que ora pelos doentes tem que sentir a dor do doente, tem que sentir o problema que a pessoa tem. Só assim que a cura vem. Sem isso a cura não vem. E são os segredos espirituais que nós temos, que as igrejas têm, que muitos hoje se preocupam em pregar a vida dos apóstolos no passado, mas não querem viver a vida deles espiritualmente. É que acabei de falar de dia a dia, o que o profeta faz, como que é, as bases. Essa vida de um pastor no seu dia a dia é muito importante, que influencia na vida espiritual, porque aqui viemos ministrar, viemos trabalhar, mas para criar as condições espirituais depende da nossa vida do dia a dia. Enquanto isto, na igreja Joctel do Palanca está instalado o caos. Os supostos milagres realizados pelo pastor de nacionalidade congolesa separou uma família e roubou a paz no bairro. Vim aqui na igreja para procurar salvação, não é para me separar com as minhas filhas, não é para você me separar com a família, não é você para me separar com as irmãs. Seja a minha família feiticeiros, seja as irmãs dela são feiticeiros, seja como mãe sou feiticeiro, mas eu quero a minha filha volta nas minhas mãos, porque a educação que entrou com ele na igreja não é a educação que a minha filha está a sair com ele. Por o momento, da maneira que eu estou aqui, mesmo tudo que estou a fazer, estou a depender da revelação. Isso que a revelação que eu tinha está a me trazer problema. Está a me trazer problema. E é isso. Todas as coisas, antes mesmo de sair assim, isso tudo já tem revelação, porque Deus disse que tem uma grande luta já se levantou acerca da igreja. O pastor congolês é auxiliado na libertação espiritual por duas filhas e pelo irmão mais velho. O padrasto da menina, supostamente libertada e pivô da confusão, alega que se não fosse a ação da igreja, estaria morto. Eu estava hospedado, desculpa a câmera repórter, num hospital aqui. Os senhores do hospital já não aguentaram. Quiseram me transferir no hospital central. Mas eu, enquanto estava aí, eu disse não me transfira no hospital central. Liga para o meu pastor para vir. O pastor foi até no hospital. Assim que ele chegou no hospital, me tirou, me trouxe daqui, eu estava deitado ali. Essa moça
essa moça foi usada pelo Espírito Santo, então ela começou a me libertar o corpo. Quando chegou meia-noite, o pastor já tinha saído daqui. Quando chegou meia-noite, ela disse: não, o Espírito Santo está a me dizer que ainda ficou algo dentro do corpo dele, que essa coisa quer sair. A esposa minha estava assim ao meu lado, no aeroporto. A moça saiu, foi perguntar: mamãe, eu posso pegar na barriga do teu marido? Ela disse que sim. Coitadinha, pegou no meu corpo. Até neste preciso momento me encontro estável, estou de saúde, sem problemas. Quando eu cheguei, fiz a oração, eu sozinha vi que eu tirei a espada, como tenho um dom de visão, vi que eu tirei a espada, entre que quando eu sou naquele momento de ver espiritual, vi que eu entreguei ao anjo. Quando eu fiz assim, clamei o sangue de Jesus, cobriu o Senhor, de repente o Senhor se levantou, começou a rir, se sentiu bem naquele momento. O mesmo acredita que a esposa agiu de má fé quando a igreja descobriu que era ela a feiticeira que impedia a filha de ter saúde. Para além de eu sair de casa, a própria irmã dela me tratava mal. Então eu achei por bem, já que a mulher está me maltratar, eu saio daí e vou para a igreja. Se a igreja é feiticeiro, se o pastor é feiticeiro, então vou ficar com esse feiticeiro, porque esse feiticeiro é que me libertou, é que me livrou. Até a mulher também remarcou. Pela fé, este jovem pensa o mesmo sobre a própria mãe, depois do suposto tratamento que foi alvo. A mãe era a mulher dele. Isso, então, as coisas espirituais é muito complicado. E ele que descobriu que toda noite, quando ele dorme, está vendo que está com a mulher. Então, dentro das orações, ele veio descobrir que a mulher era mãe. Esse aqui eu sempre sonho com ela, a relacionar com ela. Eu sempre lhe falava: o que é que se passa isso? Ela disse: não, vamos orar. Ela que me trouxe aqui nessa igreja. Eu não rezava. Ela que me trouxe aqui, eu consumia álcool, me trouxe aqui para a minha libertação. Mas quando chegamos aqui, isso aconteceu, que vi de descobrir que ela que me faz isso. Ela dizia que era irmã dele. Então chegamos aqui, apareceu que é ela. Durante toda a nossa entrevista, os moradores arremessaram pedras no templo. Uma delas atingiu em cheio a cabeça deste fiel. José. Não é a primeira vez que isso acontece? Não, ele sempre, quando só viu e o que a pessoa como ele do TPA, viu naquele repórter, alguma coisa assim, confusão. Influência iniciou nessas bruxas. O mesmo já tinha sido queimado durante uma discussão entre o pastor e os dissidentes da igreja. De tenda montada, os fiéis fazem o acampamento espiritual para na madrugada intercederem pelos seus problemas e de seus familiares sob a liderança de um pastor visivelmente abalado pela pressão da vizinhança. A igreja funciona num espaço em litígio com o proprietário. Já fui na polícia, os homens do SIC já estão aqui, os homens da área jurídica de Quilamba aqui já apareceram. O homem sempre não quer sair. Lá dentro da igreja tem outras pessoas que ficam lá, a proveniência dele é duvidoso. Eu já falei lá no SIC. Tem aí outras pessoas que a proveniência dele é duvidoso. Já falei no SIC. Nesse momento, como estou aqui na televisão, então pedi os homens da imigração, os homens do SIC, não sei qual é mais outra entidade, para vir ver esse caso. Dá mesmo para fechar isso. Dá para fechar isso. Porque Deus é Deus. Mas aí não é Deus. Se estou falar isso, não é para lhe sujar. Mas estou falando porque Deus não dá para lhe sujar assim. Eu sabia mesmo, nesse mundo, eu rezo muito, eu sabia mesmo, um dia isso vai acontecer. Tem que fechar essa igreja, porque Deus é só Deus. Deus nunca um dia perdeu. O problema é que está trazendo o problema é isso. Então, eu já lhe disse, você tem que levar esse caso no tribunal. Então, lá no tribunal que não, nós que vamos acabar acerca disso.
Com a confusão instalada, o pastor acredita que está a sofrer a mesma perseguição que Jesus Cristo. Porque uma boa parte dos líderes destas seitas serem tanto provenientes do estrangeiro, fundamentalmente aqui dos nossos países vizinhos e alguns países da África Ocidental, não é? E em certa medida também o Brasil e Portugal. Bairro Morro Bento, Igreja do Deus Vivo, Shekinah. Os fiéis vivem o setembro da ressurreição, considerado a maior festa de milagres de todos os tempos. O pastor é angolano e responde pelo nome de Horácio dos Anjos, conhecido como o altamente perigoso. Aqui, todos acreditam nos dons espirituais deste jovem angolano que, de forma consciente, diz expulsar demónios e ter o dom da profecia. Existe um espírito de morte que veio sobre você. Porque eu estou a ver você a dormir, você a sentir sufocada quando está a dormir. Esta mulher diz que não anda desde 2012. O apóstolo aproxima-se, interage com ela e, aos olhos de todos, inicia um ritual para a suposta cura. No nome de Jesus, eu ordeno toda dor, e outra vez, e levanta para depois está tudo completo. A mulher coloca-se em pé e começa a correr no templo para o delírio dos crentes. Horácio dos Anjos avança para outras ações. À semelhança do Hospital da Fé, aqui a água é o principal produto para as atividades do apóstolo. A água é comum. Retiram-lhe apenas o rótulo, colocam um novo rótulo com o rosto do apóstolo e é comercializado a 1000 kwanzas, quando é sem propósito. E 5.000 kwanzas cada garrafa para ações de propósitos, como o que acontece com estes fiéis. As t-shirts têm impresso, o óleo da unção também, assim como todos os outros produtos aqui apresentados. Quanto é que custa o azeite? 5.000 kwanzas. 5.000 kwanzas. 5.000 kwanzas. Por domingo? Por domingo, quantas garrafinhas de azeite são vendidas? O azeite também sai muito, é um produto muito procurado pela igreja. Okay. Essa pulseira aqui é diferente da outra, é bem maior, né? E diz aqui, não brinca com meu Deus. Quanto é que custa para não brincar com seu Deus? 2.500 kwanzas.
A bruxa me falou, vou te matar. Nos vários canais de televisão, tanto em sinal aberto como por satélite e nas rádios, as igrejas compraram espaços de antena para exibição dos cultos e demonstração quase que concorrencial de quem faz mais milagres. Nós, no quadro da Comissão Interministerial, tanto coordenada por Sua Excelência a Ministra da Cultura, estamos também a analisar esta situação e vamos naturalmente trabalhar com o Ministério da Comunicação Social no sentido de podermos rever esta situação. O quarto poder que é a imprensa também está a ajudar a, digamos, a publicidade enganosa dessas... Devia ser melhor controlado isso. Exatamente. Mas eles têm poder económico, estão a comprar os espaços. Aí está o problema. Está a acontecer, está para acontecer e vai acontecer. Os testemunhos preenchem maior parte do tempo de antena, onde a informação bancária aparece permanentemente. Eu digo que a partir do momento que eu acompanhei aquele programa da Igreja Universal e praticamente tudo que falava o pastor era exatamente o que eu estava a viver, aquilo comoveu-me bastante. Talatona. Estamos num dos condomínios mais ricos da cidade. Vamos conhecer de perto o ambiente familiar do apóstolo Horácio dos Anjos, o altamente perigoso. Eu, desde que me conheço como pessoa e ter noção das coisas, sempre tive aquele desejo de servir a Deus. Vê que eu era católico, mas o meu desejo era ser padre. E eu estava a preparar tudo para entrar no seminário para poder me tornar padre. Mas depois Jesus Cristo me alcançou, então eu me converti e isso foi acho que 96 para 97. E em 2002, então 2002 a chamada, que eu saí daqui de Luanda, fui pelo Benguela, depois pelo Bangu para começar esta obra de Deus. Tal como disse no culto, o apóstolo vive como sempre sonhou. Confiante de que não tem nada a esconder, o religioso recebeu-nos com a vontade de que quem não deve, não teme. A vivenda é de alto padrão. A renda mensal está acima dos $5.000. Eu sou homem próspero porque Deus já diz na sua palavra. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nós sermos ricos. A Bíblia diz que, amados, o meu desejo é que tudo vos vai bem. Tudo vos vai bem, tudo. Essa é a vontade de Deus. Agora, se você acreditar que quer ser pobre, você vai ser pobre. Porque nós todos vamos no céu, estamos a pregar todos os evangelhos. Mas eu não vou deixar eu ficar pobre, minha família passar mal, porque você acha que eu tenho que passar mal. Não, nós temos uma mentalidade hoje em dia, em pleno século XXI, nós temos uma mentalidade forte. Uma mentalidade que nós soubemos que temos que fazer alguma coisa para poder prosperar. De 37 anos, o altamente perigoso diz ter recebido o chamado de Deus nos finais da década de 90, quando ainda era membro da igreja Manã. Quanto aos produtos vendidos na igreja, o líder afirma que é importante para o crescimento do seu ministério. Se uma igreja viver apenas das ofertas, essa igreja vai afundar. Nenhuma igreja séria faz isso. Então nós temos os produtos para ajudar os fiéis também, não é? Para identificar os fiéis com a igreja e também para ajudar a igreja financeiramente. Para a esposa, companheira de todos os momentos, o marido é uma caixinha de surpresas. Apaixonada, a esposa, que também é pastora, acredita que Deus ainda fará coisas maiores na vida dos seguidores do seu marido. Acredito que ele tem uma chamada, a chamada dele é forte e eu também não tinha noção que Deus haveria de fazer as coisas que tem feito agora através dele. Sobre a dúvida nos seus milagres, o pai de um casal, Horácio dos Anjos, bate no peito e afirma: Angola está habituada ao poder da bruxaria, não está habituada ao poder de Deus. É por isso que quando vê o poder de Deus, desconfia logo. Ou pensa que é truque, ou pensa que é magia, ou pensa que é bruxaria. É muito complicado aqui em Angola. Noutros países, aplaudem.
aqui em Angola, começar nos próprios crentes e nos próprios mudados. E por que o altamente perigoso? Essa foi uma brincadeira que o pastor Monserrat teve, né? Porque está abreviando o meu nome, né? Apóstolo Horácio começou a chamar AP. Então, um dia fomos no sítio comprar alguma coisa e o pastor Monserrat falou, o nome dele é AP. As pessoas estão dizendo, mas AP, porque ele falou, AP é altamente perigoso. Então ficou aqui numa brincadeira, ficou altamente perigoso. Mas não perigoso do mal, né? Mas para os demônios, para as enfermidades, para as pessoas do mal que estão a tentar fazer mal. Então nós somos altamente perigosos. Estamos na Mabor. Viemos ao encontro de mais uma igreja que funciona como clínica. Aqui, o pastor de origem congolesa realiza tratamentos espirituais para todo tipo de enfermidades e os fiéis acreditam na cura. Esta mulher teve uma trombose há um ano. Eu já fui na casa do Quimbanda, praticamente. Aí onde eu fui mesmo é na casa do Quimbanda. Não adianta esconder mesmo a realidade. É na casa do Quimbanda, eu já fiz lá quase um mês, eu e a minha filha. Mas depois ficamos lá, eu não via nada, não estava vendo nada. O meu esposo me disse, não, vale a pena nós ir para Luanda, para ver se vamos fazer a fisioterapia no Américo Boa Vida. Pronto, chegamos de novo aqui e a minha cunhada me trouxe para aqui. A cura, a primeira ponto, é a fé. Quando ele acredita com Deus, com a palavra, ele automaticamente recebe a cura dentro dele. Porque nós podemos pregar a palavra, mas se você não recebe essa palavra, se você não crê nessa palavra, você não vai receber a cura. Na igreja ao lado, o líder espiritual é esta senhora conhecida como mulher do louvor e da palavra. À semelhança dos outros cultos, aqui os fiéis também entram em transe durante as orações e louvores. Essa visão não é daqui mesmo. Mas a primeira visão estava lá no Congo. Já temos 15 anos, aqui 11 anos, mas no Congo 4 anos. Esta é a clínica espiritual da Igreja Profética Vencedora do Mundo. Assim. Isso aqui, assim. Chegamos aí na Londa Sul de Quimbanda e no hospital 4 vezes que baixou lá grave, sempre nada. E o meu filho que faleceu domingo foi buscar nós aí na Londa, que vamos aí, tem uma igreja que está curando. E assim. Aqui o tratamento que encontrou aqui, oração e água de benção, só não tem outro medicamento, só água de benção. Aqui, o profeta Enoque internou dezenas de fiéis com queixas de saúde de todo o tipo. Este jovem sofre de perturbação mental e veio aqui parar pelas mãos da própria mãe. Na mesma noite, um soco da vista do pai, o pai inflamou a testa. Eu disse, não, assim não vamos conseguir viver assim. Aqui ele pode nos matar aqui dentro, vamos já mesmo fazer alguma coisa para nós levar já mesmo lá. Vamos levar. Quando viemos parar com ele aqui. Os enfermeiros são homens e mulheres do exército espiritual montado pelo profeta Enoque. Eles acreditam que as enfermidades dos internados podem ser tratadas apenas com banho de ervas e orações. Nós curamos a sida, curamos tuberculose e curamos outras doenças também mais difíceis. Para o reverendo Tony Nzinga, estamos diante de um movimento de completa inversão de valores do que considera a verdadeira igreja. Um dos graves problemas que temos em Angola é de continuar a pensar que a todo momento que falamos da religião estamos a falar de cristianismo. E por isso tudo é igreja.
Há pouco tempo, talvez ouviu, eu falei isso lá na TPA, que até o quimbandeiro agora é apóstolo. Muitas dessas igrejas da Verde Cura não são igrejas. Tony Zinga acredita que o Estado deve reforçar os mecanismos de controle destas práticas, sob pena de perigar a vida das pessoas. Há pouco tempo, uma pessoa da minha família, a família alargada, não é? Africana, que faleceu numa boa, nessas condições. Eu nem consegui de lá ir. Levaram no templo, onde ficou não sei quantas semanas, e no tempo em que já não podia mais, que tentaram correr ao hospital, e não fica. Um membro da família médico que não sabia dessa situação, quando vão tentar intervir já era tarde. Já o bispo reformado da Igreja Metodista Unida, Emílio de Carvalho, considera que a igreja não é um hospital, muito menos um supermercado. Até carros dão, joias, dinheiro, muito dinheiro dão. E a pessoa que quer ser curada dá o dinheiro que lhe pedirem. Dá o dinheiro que lhe pedirem. Muita gente, essa gente é enganada, né, por esses indivíduos, curandeiros, quimbandeiros, enfim. E quando você diz a uma pessoa que está doente, tem uma enfermidade, dê-me dinheiro que eu vou te curar, não, você dá o dinheiro para ficar curado. É só isso. O teólogo olha para o fenómeno como relata a própria Bíblia Sagrada. Não acredito nesses milagres. Jesus fez milagres e, através da história da igreja, supostos líderes da igreja fizeram também milagres. Mas os milagres que me são atribuídos hoje em dia não são verdadeiros. Não há milagres. Isidro Fortunato, estudioso das culturas africanas, tem uma visão diferente. A partir do momento que as religiões estrangeiras se encontram em África, nós temos que entender que os africanos não foram propriamente colonizados, foram cristianizados, arabizados e islamizados. É isso que nós precisamos de entender, porque é através da religião que os valores civilizatórios de determinada civilização são impostos a outros povos e culturas. O especialista acredita que a cultura africana está a ser assaltada por oportunistas. A teologia da prosperidade é a evolução dessa força colonial, assente numa ideia de religião, porque se nós olharmos para a realidade histórica e antropológica dos povos africanos, do colonialismo e pós-colonialismo, então nós vamos encontrar uma evolução das técnicas, certo? Vamos encontrar uma evolução na qual a religião foi usada para propósitos de dominação e hoje cumpre uma outra agenda que é baseada no materialismo e na capitalização. Igreja Deus Vivo. Aqui, a quarta-feira é de dia de consulta profética. Irmão Cabiage. O apóstolo é aguardado com o mesmo interesse que se espera por um médico. A consulta não é de graça. Só tem acesso a ela quem paga 30.000 kwanzas com o argumento de ajudar a manter o programa da igreja na televisão e na rádio. Este senhor veio para ver se consegue resolver um problema intestinal. O meu corpo não está bom. Parece agora. Atendido pelo homem mais procurado pela comunidade, o fiel seguidor foi alvo de uma oração fervorosa que, acredita-se, venha a pôr fim ao seu sofrimento. Tudo isso está sentindo no teu corpo que desapareça. Toda enfermidade desapareça agora. Em nome de Jesus. Levanta, meu irmão. Você está livre. Levanta. Obrigado, Jesus. Se nós estamos a partir aqui do pressuposto que o milagre quem faz é Cristo, lógico que é uma ligação entre o crente, aquele que exercita a fé, e Cristo, não a intervenção do homem. Se há uma cobrança por este milagre, portanto, nós reprovamos de todo e também podemos colocar um questionamento de facto da origem deste milagre. Se for Cristo, Ele não está presente nem sequer para cobrar, Deus não está presente para cobrar, como é que vai fazer uma cobrança dessa? É reprovável de todo essa prática. O indivíduo que está doente tem que ir curar, tem que ir ao médico.
Esses que nós aconselhamos os nossos clientes. Quem está doente tem que ir ao médico, tem que procurar o médico. Esses médicos podem ser médicos tradicionais ou médicos clássicos, esses médicos que nós conhecemos. Mas que uma igreja que promete curas é exatamente o que eu disse, é para terem membros. Um milagre são demonstrações de que se adora um Deus que existe. Não se pode ser crente sem crer nos milagres. A crença nos milagres projeta o homem já numa dimensão da ideia que deve ter sobre o sobrenatural. Imagina um quimbandeiro pode curar. Imagina a pessoa vão consultar o diabo para curar. Por que Deus não pode curar? Por que Deus não pode confiar o seu representante cá na terra para fazer o que ele pode fazer? Por isso, quando Jesus ensinou a orar, diz o seguinte, que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Então, se este Deus mandar a pessoa na terra a replicar o céu, o que lhe falta para curar, para fazer milagre? Então, milagres existem. Lunda Sul, 9 de setembro, 7h30 da manhã. A nossa ronda às igrejas neopentecostais começou na Igreja Universal do Reino de Deus. Impedidos de filmar o culto, aguardamos o final e conversamos com este deficiente visual. Crê que na base das orações pode conseguir voltar a ver? Sim, voltarei a ver, em nome do Senhor Jesus. E que tipo de tratamento espiritual já foi feito aqui na igreja? Tratamento espiritual, tratamos com água. Na Igreja Universal, a ideia dos milagres é pregada desde a sua gênese pelo líder Edir Macedo. A porta se abre, essa porta é Jesus. Vinda do Brasil na década de 90, a Igreja Universal foi dos primeiros movimentos religiosos externos a ganhar seguidores por via da teoria da prosperidade. Até 2013, a Igreja Universal tinha 230 templos em todo o país e cerca de 500 mil fiéis. Tentamos o contacto com a igreja, mas a resposta chegou por e-mail. Negativa. A Universal em Angola está marcada pela morte de 16 pessoas asfixiadas durante um culto de final de ano que reuniu na Cidadela Desportiva cerca de 150 mil pessoas. Era o culto do Dia do Filho. Pela fé, os fiéis acreditavam que colocariam um fim a todos os problemas da vida. Doenças, misérias, desemprego, feitiçaria, inveja, problemas na família, separação e dívidas. Numa das suas igrejas na Lunda Sul, não nos foi permitido filmar nem entrevistar o líder. A Universal é seguida pela Igreja Mundial do Poder de Deus do Bispo Valdemiro Santiago, com cerca de 70 mil fiéis e 30 templos. No Hospital da Fé de Saurimo, um dos pastores principais tem 25 anos. Só que infelizmente nas igrejas que estava, ou que muitos de nós estamos hoje em dia, não permitem jovem trabalhar. Tem aquele senso de inferioridade, é pequeno, é jovem, não pode, mesmo sabendo que está capaz de fazer aquilo. Mas já no Hospital da Fé não, deixam, desde que Deus te usa, nós damos prioridade para a contribuição. E você encontrou o seu espaço? Aqui encontrei meu espaço, graças a Deus encontrei meu espaço. Sou pastor aqui, já estou aqui a pastorar já há 6 meses. Neste tempo improvisado, num antigo armazém, o líder espiritual é este angolano formado na Zâmbia. Fez a sua formação pastoral na Zâmbia? Exatamente, tem formação, tem diplomas. Fora da formação pastoral, também sou licenciado em Relações Internacionais. Já deu aula na Luiz Jean Conde, também já deu aula na Faculdade do Chico. No caso, a sua igreja é uma extensão de uma igreja da Zâmbia ou uma igreja criada por si?
É uma igreja criada por mim. É criada, mas estou dentro da plataforma Cira. O líder, que não perde uma oportunidade para pregar em inglês, apresenta aos fiéis 2 novos líderes para a igreja. Banhados de azeite, os jovens dizem estar preparados para a missão que os aguarda. Nesta ao lado, as mulheres são a maioria. Todas acreditam que o pastor é o ungido de Deus e que tem poderes para as libertar dos espíritos satânicos. Está doente? Sim. O que é que sente? Demônio. Demônio? Na barriga, demônio. Tem demônio? Sim. Então veio aqui na igreja buscar a cura contra esse demônio. Para ficar cura. Para ficar bom. O que é que você sente? O que é que esse demônio faz? Demônio, não sei. O que é que te incomoda? Demônio na barriga está doendo, da bexiga. Já foi ao hospital? Não. Então não é melhor ir ao hospital primeiro? Não, não foi. Aqui mesmo na igreja. Quanto tempo é que está a lutar para tratar-se aqui na igreja? Quanto tempo é que busca esse tratamento espiritual? 2 meses. Nós em si não curamos, mas Deus usa alguns homens de Deus que tentam buscar a vontade dele. Quando colocam as mãos, vejo uma doença, uma febre, mesmo não tomando comprimido, às vezes a pessoa está levantada, está a brincar e Deus opera. E acreditamos que a cura divina existe. Na Igreja do Bom Deus de Sauripe, os pastores distanciam-se do protagonismo dos milagres. Para eles, os milagres são feitos por Deus e não precisam de água ou azeite ungido. Não estamos a acrescentar nada, é simplesmente a palavra. Não utilizamos azeite, não utilizamos raízes, não utilizamos outro tipo de profecia, que está sempre, nem água, não utilizamos nada, porque a palavra de Deus é pura. E Deus, é uma recomendação que diz, ninguém pode acrescentar nada na palavra de Deus, nem tirar. Eu não comia dobrada, mas eu para ir à casa de banho, eu obrava dobrada. Aquela carne eu não comia. Eu passei muito tempo, até os adivinhadores apareceram, alguém enganaram-me, que eu tinha que beber 2 litros de gasóleo e eu tive que ficar 6 horas no sol. Andei muitas quimbandas, fiz muito tratamento hospitalar, não deu certo. Depois me anunciaram a palavra de Deus, nessa igreja Bom Deus. Eu me converti nessa igreja, mas já não fiz, não foi nem água, nem perfume, não paguei nada. Simplesmente só foi a oração. Na Mabor fomos ao encontro de um dos mais respeitados psicólogos angolanos, professor Carlinhos Zassala. O nosso encontro não foi apenas para colher do professor as análises em relação ao fenómeno em reportagem, mas também para compreender o drama que a família vive com a saída de casa da filha caçula por causa dos ensinamentos de uma igreja. Uma moça, ela já tem 32 anos, foi sempre uma moça cheia de vaidade, fazia sempre beleza, vestia-se bem, mas de repente começa a descuidar do corpo, começou a colocar aquela roupa que cobre todas as mãos, cobre até os pés, e eu quis saber o que estava acontecendo. Ele disse, pai, eu já não estou na igreja evangélica batista, já estou na IEBA, agora estou na mensagem do último tempo, Tabernáculo de Palanga. Eu perguntei, mas como que foste lá parar? Preocupado com a mudança de comportamento da filha, o psicólogo tornou-se num estudioso de William Branham, o fundador da Igreja Mensagem dos Últimos Tempos. A partir dessa fase de persuasão da pessoa, eles começam agora a transmitir conhecimento. São os conhecimentos que vão aprender às segundas, quartas, sextas-feiras.
para dizer que a partir deste momento deve começar a cortar laços afetivos com os pais, com os familiares, com os amigos, com os colegas, e a partir daquele momento a pessoa começa a criar problemas, porque já não atende nem pelo menos as chamadas telefônicas de membro da família. Começa pelo menos a afastar-se dos pais. Depois de eles conseguirem depersonalizar a pessoa, quer dizer, abandonar a sua família, e que entra na terceira etapa, que é a nova personalização. Fora de casa, a família acredita que a mesma está sob custódia da Igreja, uma vez que a jovem licenciada em Direito abriu mão dos sonhos para viver na base da fé da mensagem dos últimos tempos. Durante um mês inteiro não sabíamos onde ela estava. Bom, os primos dele fizeram esse esforço todo para poder localizá-lo. E mais tarde constataram que ele foi arranjar um quartito perto do tabernáculo de Palanga, quer dizer, como uma forma de ir todo o tempo a ir rezar, ir ao culto. Bairro do Palanca. Igreja Mensagem dos Últimos Tempos, Tabernáculo do Palanca. Esta é a igreja citada pelo psicólogo Carlinhos Zassala como sendo anticristã e guarita da filha que fugiu de casa. No interesse de ouvir a versão dos líderes da igreja, ligamos para os contactos do pastor principal. Alô? Eu sou o Cabingano Manuel, eu sou jornalista da TPA. Eu queria falar com o pastor Fernando. Perdão? Para que efeito? Nós gostávamos de fazer uma entrevista com ele. Sou Cabingano Manuel, eu sei que é jornalista da televisão, não é TPA? Exatamente. Uma entrevista. Nossos escritórios, quer que seja onde? Na vossa igreja, na Rua L. Sobre que tema? Nós estamos a falar sobre religiões, estamos a olhar para a atividade das igrejas e nós sabemos que vocês são uma igreja muito bem frequentada e gostávamos também de falar convosco. Tá bom, então só que essa hora eu não posso fazer nada. Amanhã eu vou falar com o pastor para transmitir o seu recado e marcar um encontro e dar a proposta do dia, ok? Tá bom, muito obrigado. No dia seguinte, enviamos uma carta a formalizar o pedido de entrevista. A resposta negativa veio por e-mail através do advogado da igreja. Neste vídeo, disponível na internet, publicado em 2011, o pastor Fernando aparece num encontro com os adolescentes da igreja. Veja o seu vizinho. A pessoa que tem cabelo com anão lhe manda levantar. O Estado não pode estar impávido, né, e sereno perante situações em que há violação dos pressupostos legais. Nós, se determinado elemento, seja ele milagroso ou não, saber que cometer um delito deve ser de facto responsabilizado. O poder de Deus a entrar no seu corpo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. O aspecto do milagre, naquilo que nós temos visto na história das religiões, nos ensinamentos religiosos, é um dos elementos que de facto a doutrina religiosa apregoa para mostrar que existe um poder sobrenatural. Menina que está com dor de barriga há muitos anos, muito tempo. Fala a verdade, está ou não está? Não. Fala a verdade, bebê. Aperta ainda. Não dói? Fala com a boca, não dói? Não. Verdade mesmo? Nós temos conhecimento, nós a Ordem dos Psicólogos de Angola, que há pastores que usam técnicas psicológicas, como por exemplo a hipnose. Hipnotizam as pessoas, depois conseguem ter informações sobre a vida da pessoa, depois vão simular. Quando o pastor vai começar a perguntar
Você não tinha um parente que fez isso? Sim, pastor. Você, porque não tinha um rapaz que te abandonou? Sim, pastor. Afinal, teve essas informações durante o tempo que hipnotizou a pessoa. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. Então os que lhe adoram devem o efetuar em espírito e na verdade. Recentemente, o Executivo angolano, reunido na província do Huambo, aprovou novos instrumentos jurídicos que, se aprovados pelo Parlamento, vão regular a atividade religiosa no país. O facto de se exigir que se pague quantias monetárias, tudo isso vai ser regulamentado pela lei, porque nós também estamos a constatar que há pseudos milagrosos, há atitudes que ferem o tecido social e a lei vai ser muito rigorosa em relação a todos esses comportamentos que ferem a lei e ferem a moral pública. Para o jurista Almeida Lucas, as igrejas e os seus líderes não estão isentos da criminalização quando ofendem a honra e o bom nome das pessoas e complicam a paz social. Essas igrejas vêm, encontram fragilidade ou aceitação da parte do seu público crente, mas no final das contas acabam por instalar alguma desordem mesmo no seio daqueles crentes. E aí entra o papel punidor do Estado no sentido de disciplinar aquela conduta em concreto. Mas por que o foco está na igreja? Temos problema da luz, temos problema da água, dos acidentes. Mas por que querem focar logo a igreja? E ver uma coisa, estão a pedir 62 assinaturas, 1000 assinaturas para uma igreja. Qual é o cenário que teremos? Teremos uma desgraça nacional. Na cidade do Sequele, pela fé, os membros da Igreja Pentecostal Jeová Samã ofereceram esta viatura top de gama ao pastor principal, Antônio Menezes. Na página oficial da igreja, numa das redes sociais, os fiéis relatam que a oferta do Range Rover ao pastor foi motivada pelo sacrifício que o nosso pai Antônio Menezes tem feito pela obra, pois vendeu aproximadamente 7 carros pessoais para contribuir na obra de Deus, sacrificando-se a andar de táxi. Fim de citação. O modelo está avaliado em mais de 50 milhões de kwanzas. As pessoas devotas algumas vezes acabam colocando a vida à prova em virtude da sua fé. Nos Estados Unidos, em 1978, 918 membros da seita Templo dos Povos de Jim Jones cometeram suicídio coletivo em Guiana, quando a polícia tentou resgatá-los da cidade alienada criada pelo seu fundador. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Pela fé, conhecemos o fanatismo religioso que muitas vezes resulta na intolerância que ceifa vidas em todo o mundo. Por cá, o movimento neopentecostal introduziu uma maneira de adoração diferente das igrejas tradicionais. O testemunho, a profecia, a oferta e os milagres sustentam o edifício da nova forma de adoração. Qual a ligação que você tem que fazer, que você está com medo de fazer por causa da resposta ruim? Em regra, os seus líderes são jovens. Jovens que pregam a prosperidade terrena e que se mostram bem-sucedidos financeiramente. A teologia da prosperidade é uma teologia moderna, mais atual, que foi instituída para atrair membros. Se você, por exemplo, convidar um grupo de pessoas, venham para a igreja que vocês serão prósperos. Terão riquezas, terão casas, terão dinheiro. As pessoas viram. Essa teologia da prosperidade tem aliciado muitos membros fracos, são fracos, porque não tem nenhuma base fundamental, nenhuma teologia fundamental, senão a prosperidade.
E quando eles chegam para a igreja, verificam que a prosperidade não é uma coisa que aparece assim de repente. Ficam desiludidos, né? E às vezes abandonam as igrejas. Esta senhora cansou do que chama de falsas profecias depois que viu os líderes da igreja prosperarem e os fiéis cada vez mais pobres. É a entrega de muito envelope que todo dia você tem que dar dinheiro, né? E eu não aposto para isso, né? A não ser que tenhas que ter uma árvore para poder todo dia toda tirar, né? Recebes um envelope hoje, né? Para dar daqui a um mês, né? Para bem budista, depois desse mesmo quando tem outro propósito. Eu sempre vou em cima do propósito, mas esses são de lei, né? Propósito em cima do propósito. Se você não consegue, você fica com outro envelope. Esse envelope semanal, envelope de filho, pais, tem muita coisa com isso. Então, sempre me trazendo outro problema. Não, nada para o resolver o problema, chegar a conclusão que o problema não deu conta. Hoje, incrédula na teoria da prosperidade, ela prefere fazer a denúncia com identidade preservada, pois teme por perseguições. Da vida comecei a pensar de outra forma. A igreja para exigir a volta dos teus bens? Eu voltei. Eu estou a dizer, eu pessoalmente, deixei de dar dízimo. A coisa de 1 ano e tal. Sim, eu não sei qual é a técnica, é qualquer coisa. Mas porque se para um é milagre, ou acontece com 1 ou 2, 3, 10 pessoas, tem que acontecer com a maioria. Quantas vezes... Na internet encontramos o depoimento deste jovem que se apresenta como ex-pastor da Igreja Mundial, o conhecido Mano Lelé. Ouça o que ele diz. Já brincamos muito, mentimos, até não vou falar brincar, mentimos muito. Agora as pessoas têm que saber a verdade. E a verdade é qual? É que muitas pessoas continuam a ser enganadas por serem muito fanáticos, por serem muito fanáticos, deixam-se ser enganados por fanatismo. Meus irmãos, vamos deixar fanatismo de lado e vamos soltar a voz e vamos falar. Basta de sermos mentidos, basta de sermos colocados no bolso. Não foi você que no micro falou? Sua morte nos pode separar. Deus ouviu. Mamatina é a mais conhecida mulher líder do movimento neopentecostal. Você saiu da onde? Você... Com os seus cultos transmitidos numa televisão privada e com os vídeos na internet, Mamatina prega a prosperidade e a libertação dos demónios. Ele viu algo que não viu em ninguém. Quando o inimigo vai até a ti. Milagres existem. Há falsos sim. Há falsos profetas sim. A Bíblia já fala disso. Por isso, a opinião é de Deus. Então, será que Deus capacita sim? O diabo capacita também sim. Então, se o diabo faz, Deus faz melhor ainda. O que os fiéis acreditam ser o poder espiritual do apóstolo deixou-me assustado quando inesperadamente colocou a mão sobre a cabeça desta mulher que por pouco caiu sobre mim. Temos um governo, por que não chamar quem de direito a atenção sobre o que estiver a existir? Dói-nos muito que um povo que tem tantas dificuldades, muito vendo pouco que consegue, ainda pareçam uns valendo-se da própria miséria do povo e do nível da compreensão, retiram daquilo que têm para piorar com todas as coisas. Aqui temos que saber orar, que é agir, mas a súplica. O que é de espírito vamos separar, mas aquilo que for mesmo humano, temos que ser homens generosos. A fé em alguma coisa, credo ou religião, é algo de natureza humana.
você precisa escolher bem no que vai crer. E de tudo o que vimos, a separação do trigo e do joio só depende de si. Boa noite.